Na verdade, essa roda de conversa, ela é fruto de uma convocação, né, do grupo de estudos sobre adolescência. A gente teve um grupo de estudos que trabalhou junto aí durante um período de 3 anos. O objetivo é exatamente esse, que a gente possa falar um pouco a respeito das questões relacionadas à adolescência, nesse momento, pensando com esse viés, né, das redes sociais. E eu vou fazer uma introduçãozinha ao tema e passo a palavra para vocês para a gente poder ir girando a nossa comunicação. Que a inteligência artificial, de um modo geral, ela é uma realidade na nossa vida cotidiana. E muitas das interações que a gente faz, das coisas que a gente tem produzido, elas são através da rede social, muitas vezes mediada por algo que a gente desconhece, né? Algoritmos e tantas outras coisas que estão por trás desse processo e que nos conduzem a uma direção ou a outra. É, mas também nos produz questões que eu acho que elas precisam ser articuladas em várias instâncias. E é um pouquinho sobre essas instâncias que eu vou falar. Se antes as questões eram postas sobre os limites da inteligência artificial e os efeitos dela sobre a vida humana, hoje a gente pode dizer que esses limites eles não são tangenciáveis, né? Já sabemos que que não conseguimos mensurar esses limites e aquilo que a gente considerava inimaginável, logo ultrapassam isso que era sequer impensável para nós, em termos de, entre aspas, avanços tecnológicos, né? Então, eu acho também que a gente tem que considerar que uma grande parte dos adultos, e aí a gente, né, eu estou pensando em idades, e se a gente pensasse em 10 anos de idade, é uma grande diferença entre uns e outros quando a gente está falando de tecnologia, mas quando a gente pensa que existe aqui uma geração que viveu vários tempos da tecnologia, né? Tempos do telefone sem fio, tempos do celular tijolão, smartphone, e hoje estamos nesse momento. Então a gente consegue reconhecer um antes e um depois do que a gente está vivendo, né? Como era antes. Isso coloca a gente em um determinado lugar nessa discussão. Agora, e também faz a gente pensar coisas que eu vou viajar muito, assim, e agora vou denunciar minha idade aqui também, né? Porque eu lembro que eu assistia os Jetsons e a gente imaginava que o futuro seria os Jetsons. Deve ter algumas pessoas que sequer sabem o que são os Jetsons. Mas a mesma coisa a gente pensou em relação a quando surgiu o filme do Spielberg, Inteligência Artificial, que aquilo parecia ser o que poderia existir de mais distante, né? De mais irrealizável. E de repente a gente está vivendo coisas, né? Onde os robôs eles são muito mais sofisticados do que era a Rose do Jetsons, né? Estão fazendo coisas muito além, apesar de que meus filhos ainda não chegam na escola numa navezinha que solta eles dentro da sala de aula, infelizmente, né? Essa parte ainda não aconteceu, mas quem sabe em breve a gente coloca eles naqueles negocinhos que saem de dentro de casa e solta lá dentro da escola. É, então, esses limites a gente sabe que eles estão aí, né? Eles serão ultrapassados, a gente não tem mais o que discutir em relação a isso. Porém, e a gente vai vendo esse antes e depois acontecer. Porém, a gente tem também, e aí encostando no nosso tema, uma geração de adolescentes que não sabe o que é o antes das redes, né? Não existe o antes das redes sociais.
eles, eles já nasceram com todo esse aparato tecnológico que media toda a relação do adolescente com o mundo desde sempre, né? Desde bebês, estava colocado, e isso está ali, entre a relação dele com o outro, entre a relação dele com o mundo. E eu acho que esse é um fator essencial da nossa discussão, né? É, então, é claro que a nossa discussão, pensando na psicanálise e do lugar de onde a gente fala, ela sempre vai vir no sentido de tentar produzir um furo, no discurso atual, mas eu também acho que a gente precisa pensar qual é o efeito dessa realidade na construção das subjetividades atuais. Então, quando a gente propõe a discussão sobre adolescência e redes sociais, é também para pensar nisso, né? Qual é o efeito que isso produz nessas novas subjetividades que navegam com tanta desenvoltura na rede, né? E que já estão imersos nesse universo, e que, uma vez que eles estão desde sempre navegando, isso nos faz pensar que existe, que se produz uma nova forma de relação com o outro, é, um novo jeito de se produzir um laço afetivo, que isso produz efeitos na subjetividade e que também isso produz novas formas de adoecimento. Eu gosto de pensar da seguinte forma, que produzir laço, se relacionar, é diferente de interagir, para a gente pensar esse cenário. Interação é diferente de se relacionar e de produzir laço. Então, acho que esse pode ser um ponto inicial para a gente pensar que o adolescente interage com muita desenvoltura e fluidez na rede, mas fica uma questão que está relacionada à forma com que ele estabelece laço com o outro. Então, essa interação é fluida, mas e o laço? Como ele fica? Como fica o laço com o outro? E aí eu vou levantar uma série de questões que é quem é o outro da rede? Em que medida esse outro da rede é um outro anônimo, no sentido de que eu sei quem o outro é, mas nem sempre o outro sabe quem eu sou. Esse outro com quem eu interajo, eu digo dele, mas ele não diz de mim. Se eu passar a cruzar com essa pessoa amanhã na rua, ela não sabe quem eu sou, né? Ela não me conhece pelo nome. E também de pensar quais são esses movimentos coletivos que essa forma de tanto de laço quanto de interação. Então, eu não estou excluindo, as duas coisas elas são interligadas, né? É, de que jeito que isso se dá no coletivo e nas relações de massa, e isso produz efeitos sobre o adolescente. Quando a gente pensa nas relações de cancelamento, de linchamento, onde o diálogo fica reduzido a nada, porque o outro pode ser apagado, excluído, ele pode, não existe erro, reparação, construção, né? Essa é uma outra questão. É, mais uma questão que fica com relação a essa idealização desse outro montado, né, desse outro performático que aparece nas redes, é, onde você monta uma imagem, essa imagem muitas vezes, né, paga, monetizada, né, de um conteúdo que está sendo produzido para outros fins, mas que coloca o adolescente para se relacionar como se estivéssemos diante de fato de uma figura de uma alteridade ali, né? E não dessa montagem
que nesse espaço da rede acaba sendo algo que fica meio híbrido, né? Meio camuflado, porque é diferente de pensar que, nossa, existe o fulano que é um ator famoso e que vive uma vida totalmente desconhecida. Na rede tem a coisa de que a pessoa fica famosa e ganha dinheiro porque ela mostra o prato de comida e a roupa que ela usou. Isso parece muito banal, né? Isso parece ser uma coisa banal, quando isso não é uma montagem que tem objetivos e que atravessa esse sujeito. Então, estou colocando essas questões porque eu acho que se a gente pensa esse universo, considerando que estamos diante, né, de crianças e adolescentes, aqui pensando na adolescência propriamente dita, que é um momento onde acontece um giro da imagem especular, onde é esse momento que o eu vacila, e que tem uma tentativa de reintegrar uma imagem simbólica, eu acho que cabe a gente pensar como que essas coisas estão combinando. Então, acho que por aí um pouco para a gente situar nosso ponto inicial de discussão, né, de como fica esse espaço e como ficam essas subjetividades que nascem imersas na rede, onde as relações com o outro são mediadas em grande parte pelos dispositivos. E só para encerrar e passar a bola para vocês, eu queria trazer um exemplo muito simples, muito simples. É, um tempo atrás, uma garotinha, né, fala para mim que estavam armando uma situação para que ela ficasse com alguém, né? Isso estava sendo feito através de amigos ali num espaço nas redes sociais, né? Então, ela fala com uma pessoa, que fala com outra, que fala com o menino do outro lado, e toda uma armação acontecendo. É, e em um determinado momento, a mãe me fala assim, mas, bom, isso não pode ser desse jeito, né? Isso precisa acontecer naturalmente, espontaneamente. E a menina me fala assim, mas de que jeito que ela quer que aconteça? Não existe outro jeito de acontecer. Esse é o naturalmente. O naturalmente é que a coisa aconteça nesse espaço. É, e ela tem razão, porque esse é o espaço natural onde as coisas se dão, né? Onde fala com fulano, onde essa primeira relação, onde essa primeira interação, essa primeira tentativa de fazer um laço, ela vai se articulando. Existe um outro jeito de se conectar com as pessoas. Existe um outro jeito de produzir laço, e existe também os danos e sofrimentos produzidos por esse outro jeito. Então, eu estou dizendo isso só para falar assim, eu acho que o ponto da nossa discussão não é um ponto de uma crítica no sentido de que não tem como as coisas acontecerem assim, existe um jeito anterior onde as coisas aconteceriam e é bom. Não, é como que elas acontecem. E também quais os efeitos, tanto os efeitos, vou dizer positivos, acho que é uma palavra ruim, mas tanto os efeitos positivos disso, que colocam as pessoas se relacionando em várias esferas, mas também os efeitos de sofrimento que produz do nosso tempo, né? Como cada tempo traz aí seus efeitos de sofrimento. Eu estou aqui Bom, mergulhada na leitura do livro que vocês todos devem conhecer, né? Das intoxicações eletrônicas, organizado pelo Julieta Jerusalinski. E ela coloca um exemplo num dos capítulos, né, que eu acho assim interessante para a gente, enquanto psicanalista, pensar e trazer também para a discussão, né, junto aos pais,
que é isso que nos chega aqui no consultório, é a ideia de que é a forma como a gente se enlaça com o objeto, para pegar aqui tuas palavras, né, Márcia? Como é que a gente faz laço com esse outro? Então, o exemplo que ela dá aqui no livro é o seguinte: uma cena que ela vê de 1960, pessoas sentadas num banco, todas fazendo, lendo, umas lendo livros, outras fazendo rabiscos, e elas sem interagir. E aí, uma cena, né, agora do século XXI, as pessoas também sem interagir nos seus bancos, né, cenas que. é, a gente às vezes escuta de amigos dizendo na escola de como era o que acontecia até o ano passado, é, em que ali também havia a falta de interação. Então é importante a gente perceber, né, como você colocou, que há adolescências, né, no plural, e há também a forma como cada um se vê é, se apropria, né, dessa rede social, como é que constrói laço, como é que não constrói laço, como é que está ali na rede, às vezes, fazendo o Instagram só para olhar o do outro, mas que na verdade não interage, e às vezes está numa interação tão intensa que não dá conta, né? E aí, assim, pensando nessa perspectiva, né? Quando houve essa mudança, e aqui quando chegou em Fortaleza, a mudança de um ano para o outro, em que houve essa decisão de não ter mais celulares, né, nas escolas, muitos jovens angustiados, né, pensando como era que iria ser esse início do ano, porque se mantinham conectados o tempo todo, né, nas redes, era a forma de se comunicar, inclusive com um colega da outra escola, ou até com os pais, para saber, né, o tempo todo naquilo de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. De repente, esse não saber deles, porque, como você mesma disse, Márcia, eles não experimentaram outra possibilidade, que era a de ir para a escola e não ter celulares, né? Porque eles nasceram nessa era em que havia essa possibilidade de já levar o celular. Então, eles passam, então, a ter um movimento novo que é uma regra nacional, não pode levar telefone. E o que eu tenho escutado é que eles estão interagindo muito mais e tendo um prazer de forma com o próprio corpo, né? Ali o corpo encarnado no próprio corpo, muito muito maior e se havendo de fato é, com, com esses laços construídos de uma forma mais sólida, né? Raquel, sabe Foi que o eu que. fico pensando duas coisas em relação a essa questão da proibição do celular. Uma delas é que a proibição é para todos. E o fato da proibição ser para todos também estabelece um tipo de relação possível com a ausência do celular. Porque se eu não posso, mas o meu colega do lado não pode, ninguém aqui da sala pode, então estamos todos num momento em que isso está suspenso. Se essa proibição ela acontece parcialmente, e eu acho que foi muito importante estar proibido para todos por esse motivo, é, porque se é parcial, é assim, eu não posso. Minha mãe não deixou eu levar o celular para a escola, mas o meu colega tem. Então, o meu colega goza e eu não. Né? Então, é sempre o outro, ele pode estar numa posição privilegiada em relação a mim. Então, eu acho que esse efeito também foi fundamental, de que
todos aqui na escola não temos celular e a gente viveu um primeiro momento de caos, né, de muita indignação. Acho que todos aqui receberam, ou alunos, ou pessoas, ou adolescentes do consultório, muito indignados. Um jovenzinho que eu atendia falou assim: Eu quero saber se você é contra ou a favor do uso do celular na escola, assim que teve a proibição. Então, assim, teve um primeiro momento. E depois as coisas se apaziguaram, né? E eu acho que foi quase um alívio, porque eles descobriram que eles teriam que fazer outras coisas. Agora, recentemente eu ouvi uma informação, e eu não sei, talvez até Alexandre possa dar notícia um pouco disso aí, que está na escola, e outras pessoas, não sei, Jordana, talvez também possa falar um pouco mais para a gente nesse sentido. É, eu ouvi também dizer é, de um aumento inicial, num primeiro momento, da agressividade, assim que houve a proibição. E aí, e isso me fez pensar muito de uma agressividade física, né? O aumento da ocorrência de casos de agressividade física nas escolas. E eu fiquei pensando no que era o efeito disso como resultado desse tempo de precariedade do discurso mesmo, né? Porque à medida que foi tanto tempo ali nas telas que no momento em que é proibido e que o problema precisa também ser resolvido na relação com o outro, na relação direta com o outro, e essa relação ela precisa ser de alguma forma é, mediada pela palavra, através de outras vias, eu acho que a agressividade ela denunciou a precariedade de algo que estava se esvaziando em função desse excesso. Porque, gente, se a gente para pensar, não devia nem ter entrado o celular na escola, né? Não tinha nem que ter entrado. Assim, hoje, passado um tempo, a gente vê, mas enfim. Márcia, isso que você falou me lembrou o retorno do presencial depois da pandemia, o relato das escolas, né, que as crianças estavam muito mais agressivas, a dificuldade do retorno, e muitas escolas optaram por não fazer os jogos que eles costumam fazer a cada ano, né, os jogos internos das escolas, porque o conflito e a agressividade estava muito grande, então a escola não estava sabendo lidar com isso. Então, quando você coloca isso do celular, me lembrou essa agressividade, que realmente a gente escuta esse relato de escolas. Eu escutei de uma diretora de CMEI, e ela dizia que era uma abstinência das crianças pequenas. Não o fato do celular estar proibido no CMEI, mas a criança que vinha com o celular, quando ela ia para o CMEI, ela tinha crise de abstinência na hora de comer. Por exemplo, que ela tinha um hábito de comer sempre com as telas, né, vendo desenho. Ela não conseguia, ela tinha crises na hora de se alimentar mesmo estando com fome. Então, foi um processo, demorou para essas crianças, de fato, conseguirem se interagir com o outro, se interagindo com os colegas, e não com a tela. Na hora da... E ela estava falando de criança de 2, 3 anos, né? É um lado que eu não tinha pensado. Como é que essas crianças chegam também, né? No CMEI, nas escolas. E outro ponto que você colocou, eu anotei aqui algumas questões, fiquei pensando muito, né? Hoje o tema é adolescência e redes sociais, né? Eu acho que um próximo podia ser adolescência e as amizades, como é que estão, né? Será que eles estão produzindo laços ou estão interagindo, né? Como estão esses laços quando não existe isso que você colocou, o reparo, o erro, né? Apaga, elimina, bloqueia. Como isso é recorrente na fala dos adolescentes? Eu fico tentando me lembrar, será que eu brigava tanto com amigas assim? Né? Porque briga
né? Eu fiquei lembrando que o meu, eu acho que era o Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Mas a coisa está tomando uma dimensão, porque não é obrigar e se acertar e vamos nos acertar aqui entre nós duas. Toma proporção, porque isso vai para os grupos, o que uma fez, o que a outra fez, e é foto, e aí montam grupos e desmontam os grupos, né? As panelinhas. E cancela, bloqueia a pessoa de todas, por qualquer desentendimento, ou pequeno conflito, já existe um cancelamento. Não é só pensar em cancelamento em nível, né, dos influencers que são cancelados, aqueles que têm milhões de seguidores. É um cancelamento ali do dia a dia. É o tempo todo isso acontecendo. Né? Bom, é isso, assim, porque fiquei pensando quando você colocou, né, falando dessa, de produzir laços, mas pensando na rede, né, pensando virtualmente. Mas o que isso está se reproduzindo também nas relações presenciais? Né? Como é que eles estão conseguindo lidar com esses conflitos, com essa diversidade? Né? Porque, e é briga de nunca mais conversar, de não se cumprimentar mais, é cancelar e bloquear de tudo mesmo. Né? Era isso que me veio por hora. Quando falo do cancelamento, é exatamente nessa instância o que me faz pensar, Jordana, é um pouco na via de um imediatismo, né? Porque eu tenho visto isso nas relações de amizade, eu tenho visto isso nos relacionamentos, né? Nos namoros, onde, da primeira situação, rompe o namoro e com discursos muito potentes, e aí eu acho que também é um ponto a se considerar, porque hoje nós temos discursos, felizmente, discursos que estão difundidos com muita facilidade na rede, mas que eles operam nessa construção, eles operam de um jeito que a gente precisa considerar porque às vezes vem sob uma justificativa muito legítima, mas diz também de uma impossibilidade de construção, de erro, de reparação, de negociação, de como é que eu vou articular isso para que essa relação aconteça e, consequentemente, para que se produza histórias, né? Eu fico muito inquieta, eu acho que uma dimensão, assim, não é exatamente o foco, mas eu acho que faz a gente, acho que talvez toda essa discussão, ela não pode ficar fora a questão do corpo. E eu fico pensando como que você põe o corpo na cena, porque quando a gente pensa, né, em relação, a gente pensa em corpo também, né? A gente pensa em afeto e a gente pensa que esse corpo vai ter que entrar de alguma forma como um tecido que possui história e um tecido de narrativas da vida de um sujeito. Hoje aconteceu uma situação muito bonitinha, assim. Estava voltando com a minha filha do médico e ela fez uma cirurgia no joelho, e aí ela estava olhando e falando assim: Nossa, mãe, mas será que eu vou ficar com uma marca, com uma cicatriz dessa cirurgia? Eu falei: não tem jeito, né? Vai ser uma cicatriz. Tá aí, vai ficar com essa marca no joelho. Ela parou, olhou para o joelho, olhou para os pontos lá com a marca da cicatriz, falou assim: Ah, tá bom, né? Também, porque se não tem cicatriz, não tem história para contar. E eu acho que é exato. Aí ela foi e falou assim: eu tenho, por exemplo, essa aqui na testa, que foi aquele dia que aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tudo mais. E a gente começou a falar disso. É isso, né? Porque esse corpo, que é um corpo marcado, um corpo sem marcas, ele não tem nenhuma história, né? Esse corpo tão montado, né? Ele não tem nada para dizer.
Eu penso muito nessa questão do corpo, mas eu penso nisso que você está dizendo, né? De, bom, qual que é a história dessa relação de amizade? Essa história em que a gente brigou, e a gente ficou com raiva, e a gente ficou uma semana sem se falar, e depois a gente veio, e depois aconteceu tal coisa, e nós fizemos as pazes, e a relação, ela se sustentou, ela passou por tantas coisas, né? E fez-se uma história dessa relação, né? E essa história ela pode ser contada para alguém, ela pode ser dita para alguém. Então, o que eu penso nessa coisa tão instantânea, tão imediata, isso que se apaga, isso que se deleta, isso que se cancela e deixou de existir, e você não precisa lidar com a consequência daquilo que você produzir, né? O efeito daquilo no outro nos coloca uma questão. Eu acho, só complementando, Márcia, esse deslocamento do público para o privado, né? O que, que é público e o que eu tenho que, de qualquer relação, né? Principalmente do adolescente agora, porque tudo se tornou público, né? O podcast do Mal-Estar da Adolescência, ele traz isso. Fala, os adolescentes nunca transaram tão pouco, tão pouco. Até porque se você não filma, não dá notícia, é o mesmo de não ter transado. Você precisa de uma performance, precisa dar notícia disso, né? Então, a gente pensar nas relações de amizade também, essa dificuldade de reparação, talvez seja isso, né, também. O que é privado, o que a gente resolve entre nós, que tem esse laço, que tem essa história. Falando da questão das construções afetivas, né? Da época que a gente podia reparar, chegar a pedir desculpa, pedir um perdão e retornar uma amizade. Até escrevi aqui, que forma cruel de fugir do mal-estar, né? Aniquilando o outro, né? Nesse semblante, né? Eu me preocupo nessa onda, né? Dessa falta realmente de formação de vínculo efetiva e para a criação de uma fantasia, né, que é capaz de aniquilar o outro, né? Pensando assim, como muito rapidamente os movimentos eles ganham força, independente de quais são esses movimentos. É muito fácil, dentro de um território, você ganhar do mesmo jeito que você pode ser cancelado com muita facilidade, ser excluído, eliminado com muita facilidade, mas também os movimentos eles ganham adesão com muita facilidade. É muito fácil você dizer uma coisa e rapidamente isso produzir um tipo de convocação que tem um apoio, e a gente tem visto isso acontecer com várias coisas, né? No limite, pensando em situações, por exemplo, como suicídio, em situações de cortes, em que uma coisa é dita e, de repente, você vê todo um grupo de anônimos fazendo um incentivo, e aí, de repente, aquilo que pega num ponto de completa fragilidade do sujeito escalona também para um lugar inimaginável, né? Então, não é o caso, mas você falou, né? Você falou disso e me fez pensar nessa outra coisa, como qualquer ideia ganha adesão, né? Você pode ser a ideia mais absurda que se imaginar. É muito fácil de você encontrar uma bolha, um nicho onde isso vai ter uma adesão, né? Terra plana, por exemplo. Sim. Márcio, boa noite. Pois é sobre isso que a moça acabou de falar, né? Teve um caso em Minas também, em Minas Gerais, que um menino, ele assassinou uma adolescente dentro de sala de aula, né? O caso Melissa, não sei se vocês ficaram sabendo. Isso não pôde me deixar de me lembrar da série, né? Do menino da série também, que assassina a menina lá, né? Como que isso está muito posto na realidade. A gente vê como uma coisa um pouco
distante, chocando, né? Mas acontece assim. E me vem muito na cabeça a questão da passagem ao ato, né? Porque, segundo a polícia, uma das motivações do crime era inveja que os meninos sentiam da menina, porque ela era muito feliz, era muito popular, era muito querida, né? Pela família, pelos amigos e tal. E esse é o motivo banal, assim, que o menino alegou, né? Sentia inveja porque era feliz demais. Eu fico pensando, nessa geração, quais recursos eles vão tendo de elaboração desses sentimentos, né? Que fazem parte da vida adulta e da adolescência, então nem se fala, né? A questão da inveja, né? A sexualidade, a agressividade, né? Esses sentimentos que talvez eles não estão tendo muito recurso para elaborar, não estão tendo como dizer sobre isso, né? Com quem falar sobre isso. E nessa linguagem das redes, como uma coisa muito imediata, né, muito pouco palpável, né, e superficial, talvez acaba ocorrendo mais esses casos de passagem ao ato mesmo, né, enfim, pela agressividade, por esses casos, né. Como que é importante eles chegarem no nosso consultório para falar sobre isso, né, falar sobre sentimentos. Eu acho que envolve algo relacionado à temporalidade e à diferença. Como lidar com essa dimensão do, do tempo, que é o tempo do outro. Eu mando uma mensagem, o outro leu, mas não me respondeu. Mas quando ele vai responder? Qual é esse tempo do outro? Mas também um tempo das diferenças, porque quando eu falo de ganhar adesão, a adesão é exatamente ali onde se faz algo especular, né? Ali onde é, parece que algo só se reflete ou é aplauso, se fecha numa bolha de iguais e desaparece completamente qualquer outra dimensão diferente disso. Então, talvez, quando a gente fala da questão da agressividade, né, nas escolas, também tem a ver com isso, né, com essa ideia de esperar um pouco qual é o tempo seguinte, qual é o próximo, em que momento que vai acontecer alguma coisa, né? Um tempo de elaboração. Então, tudo está muito instantâneo. Eu acho que a gente. Isso, e eu acho que isso tem um efeito quando eu falo assim da forma de laço, que eu acho que a gente tem que pensar na forma de laço com o outro, é porque eu acho que isso produz um tipo de relação. Né? Quando a Jordana diz é, é, as amizades se dissolvem, a gente precisa pensar sobre as amizades, é exatamente em função disso, né? Tem um tipo de relação que vai se construindo ali do que é suportável e do que não é suportável, que é exatamente o que você está dizendo, né? Onde a diferença aparece, insuportável. Então, isso fica fora. Agora, como você passa para um próximo, para uma próxima etapa numa relação se a gente não consegue integrar as diferenças, né? Raquel? Você está trazendo questões, né, Márcia, que diz um pouco também de um funcionamento próprio do adolescente, né? Se a gente for pegar lá desde das falas da Arminda Berasturi e do Maurício Knobel, né, quando fala lá daqueles 10 sintomas naturais da adolescência, e aí a gente vê justamente que um deles é o imediatismo, essa busca por soluções rápidas, né? O tempo é hoje, vamos viver tudo hoje. Então, se eu quero uma resposta, eu vou procurar ali rapidamente no Google. Se eu quero fazer um grupo, eu já crio ali. Se eu quero procurar um namorado, eu já procuro, já encontro, já resolvo. Então, há também, né, por parte de nós adultos, um não saber, né, diante de tanta novidade com relação ao que pode dentro da rede e o que pode também dentro desses códigos que eles foram criando e que de repente a gente também não conhece ainda. Então, hoje, né, eu me vejo muito mais perguntando, né, para os pacientes, me explica
porque, de fato, eu tenho palavras, né, nunca escutadas sobre as redes, e também de como é que eles lidam com isso, de que a gente estranha, nós adultos estranhamos o saiu do grupo, retirou alguém do grupo, eles fazem muitas vezes uma verdadeira brincadeira, né? Que é assim, monta um grupo, daqui a pouco eu escutei já, né, assim, de adolescentes, por exemplo, de 13 anos, que eles montam um grupo, aí, 13 não, 12. E aí um deles não está seguindo os códigos do grupo, daqui a pouco eles tiram esse que foi tirado, criam outro grupo, e fica nessa brincadeira também do grupo, que diz também de como eles estão se relacionando no sentido de que quando há brincadeira, né, quando há um código em que todos eles estão seguindo ali, tem muito mais articulação, porque essa errância do adolescente vai acontecer na vida real ou na vida virtual, como, né, como a gente sabe. O que vai diferenciar é essa brincadeira aqui em torno desse grupo de cancelamento, de tirar um, tirar outro, é algo que está todo mundo brincando, né? Ou agora virou sério. Mas quando vira sério, tem sempre alguém por trás que vem ali, a não ser que ali a gente está falando de algo, de uma dificuldade no laço que existiria no mundo virtual ou na vida real, né? Quando a gente está pensando nessa moça que manda um bolo envenenado, isso nos chega rápido pela via das redes, né? Rapidamente todo mundo está informado, como essa jovenzinha, né, que foi assassinada, um horror. Todas essas histórias muito impactantes, mas essas histórias impactantes surgem assim, inclusive em situações no meio do nosso dia, né, quando a gente precisa, inclusive, encontrar tempo para parar e entender aquilo ali que a gente está lendo, que a gente vê várias manchetes, é, mas ali a gente também precisa parar e pensar que esse laço ali fragilizado, como você colocou no início, né, Márcia, ele não necessariamente está vindo apenas atravessado pela rede. Talvez sim, mas aí a gente volta lá na primeira infância, né? Lá onde quem, quem fez papel de grande outro, quem foi construindo essa subjetividade, né? E essa identidade, essa subjetividade e essa estrutura desse jovem que foi criança, né, que foi atravessando desse jeito, e agora ele chega, talvez, sem recursos. Aí sim, a gente pode trazer algo do virtual nisso. Mas quando não, a forma como eles vão lidar com esse uso, né, das redes e esse uso dos aparelhos diz de uma subjetividade que iria acontecer dentro ou fora da rede, né? Eu fiquei pensando nessa coisa do corpo, né, e das notícias porque eu não estou inserida na escola, né, estou inserida na universidade, né, mas a notícia que é esse efeito, né, da retirar o celular, né, da escola, né, e aí teve uma que eu escutei que me chamou muita atenção, né, pensando até nessa coisa, o recurso, né, porque o recurso adolescente ele vai sendo construído como um saldo também dessa construção que vem lá da infância, né? E que é isso que a Clara falou, né? Que tá nessa relação com esses adultos, né? Enquanto que esses adultos também não têm o recurso, né? Para ajudar nessa instituição, né? E aí me chamou a atenção algo que, assim, uma notícia de um pacientinho que conta, como é que tá sendo a coisa do celular, né? E ele fala, tá meio difícil, porque é, a interação no recreio, ela era feita através do celular. Então a gente conversa sobre o jogo, e aí a gente jogava o mesmo jogo e tal, né? E aí ele faz uma queixa de que daí a gente quer brincar, então ele tem mais pré-adolescente, né? A gente quer brincar, mas na escola não pode correr. Eles não deixam a gente correr, né? E aí eu fui contar isso
uma outra situação, alguém que está inserida dentro da educação falou assim: sabe por que, não dá para correr na escola? Porque se o menino sai da escola e ele volta para casa com o joelho ralado, a gente vai ter um problema muito grande com esses pais. Então, assim, é, então eu falei, não, olha só, né? Qual que é o que vem dessa questão mesmo, né? Desse lugar do adulto na Constituição, desse sujeito, né? Dessa coisa de ajudar ali, não conseguir ajudar e construir recursos para lidar com aquilo que falta, com o ralado, né? Com aquilo que é um pouco da dimensão do corpo, que é essa coisa do erro e do acerto, né? Enfim, né? Mas isso me chama muito a atenção, porque eu falo, olha, isso passa muito, né? E uma outra coisa, né, que eu também tenho ouvido muito dos profissionais da educação, como é difícil exercer esse lugar, porque a gente não é autorizado os pais, né? A gente não é colocado num lugar de autoridade pelo, pelos pais, né? Então fica muito difícil de operar essa coisa de estabelecer a lei, né? A contenção, o limite, tudo mais. Outra coisa que não tem necessariamente relação com isso, mas que eu fiquei pensando do encontro anterior, quando você falou do cancelamento, né, do movimento de cancelamento que tem nas redes, eu fiquei pensando que isso tem a ver, porque como é muito não tem regulação, né, até porque as big techs se interessam por essa falta de regulação, porque é justamente aí que a gente tem a coisa do para eles, o quanto melhor você ficar lá, melhor, né? Assim, né? Quanto mais viciado, melhor, né? Então não existe essa regulação. E o como que o cancelamento é uma forma de regulação, que é muito violenta e tudo mais, mas é que é um. Acho que vem um êxito disso. De alguma forma regular, a gente tem cancelamento com uma forma de regulação sem regulação, né? Sem limite, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso. Essas duas coisas. Nossa, Essa é uma cena que a gente vê muito, né? Um do lado do outro e conversando ali, pelo WhatsApp, estando do lado, né? Então, essa conversa que passa pelas telas, né, e chega nesse outro. Porque também é muito parecida com a história que eu falava no início, né? De como que vai montando uma cena para as pessoas se conhecerem, né? Se interessa por fulano, não sei o quê, e já monta um território ali para que algo aconteça. Então, eu também tendo a pensar que isso é uma via de acesso, que a relação ela não se esvazia nisso, ela não se reduz a isso. Mas concordo também com que tem sido muito difícil essa ideia desses corpos muito intactos, né? É quase que uma ideia higienista, assim, esse corpo sem marcas, esse corpo que não pode tocar o outro, porque tocar o outro envolve um risco de qualquer coisa. Né? Se esbarrar, pode cair, pode machucar, pode se afetar, pode contaminar, pode. Né? Então, parece que a gente tem uma ideia de que esse outro pode produzir um grande dano. E isso de fato coloca um limite para muitas questões que a gente precisa pensar. Acho que um outro dado aí importante, né, Márcia, para a gente levantar também, essa ideia de que há um corpo na adolescência que é um corpo desconfortável, que é um corpo em que a gente não sabe muito como lidar. E, de repente, nas redes, há a possibilidade de você escolher o que mostrar desse corpo, o que não mostrar, e, inclusive, mostrar num ângulo X, né? Porque, pensando assim, se a gente trazendo a tua fala logo do início, né? Um paralelo entre épocas,
as fotos antigamente, elas eram tiradas, você não tinha a possibilidade de apagar uma foto. Você tirava várias, depois você revelava todas. Inclusive, tem fotos que a gente não sabe nem direito quem é que está na foto, né? E a gente fica ali tentando adivinhar, porque elas não eram nem tão nítidas. E agora, não só tem uma grande nitidez, porque o barato é cada vez mais real, né? O que é dado a ver o aparente, como também a gente escolhe o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor perfil, e na hora que a gente vai escolher o que postar, né, é também dada a possibilidade de você colocar apenas o que você gosta de mostrar e inclusive, poder mentir, poder escolher uma imagem que nem é a sua, né? É, é, fazendo também com que o outro não tenha que dar conta é, do que foi aquilo que ele se envolveu diante de. Aqui a gente está se vendo todo mundo por uns quadradinhos de rosto e a gente está com o imaginário do que são os corpos, né? É, na época da pandemia, por exemplo, que todo mundo foi obrigado a passar para o virtual, o que aconteceu nas escolas, por exemplo, que estavam dando aula virtual, é que ninguém abria a câmera, porque é muito difícil você mostrar ali no ângulo que não é o favorável, porque é o real, com iluminação X, que hoje em dia até isso os adolescentes já sacaram, né? Que eles sabem uma determinada iluminação para fazer a fala também, que que traz o melhor deles, mas essa coisa do corpo, que eu pensei que é muito próprio do adolescente, que a gente podia trazer aqui para o centro, né? Fala. Ah, pensei uma E coisa, nos... eu fiquei bem breve mesmo. Tava pensando, assim como a gente sabe que a gente escolhe, coloca a luz certa, no ângulo certo, tem 300 fotos, escolhe a melhor, tal. Ainda assim a gente olha o outro, sei lá, no Instagram e fala: "Ah, mas será mesmo que ele não é assim? Será que não essa barriga assim, porque não é possível". E a gente sabe que tem o efeito, que tem o filtro, que tem a luz, que tem a câmera, que teve tudo isso, e ainda assim a gente acredita no que a gente está vendo. Eu digo a gente pensando nos adolescentes, mas pensando nos adultos também. Porque eu até não sei quando que eu comentei isso, mas pensei, a gente fala sobre a geração. A geração não é a geração jovens, é toda essa geração, todas essas idades. Eu vejo muitas, às vezes as pessoas até mais velhas, elas ainda são mais, entre aspas, ingênuas com relação a isso. Eu vejo as pessoas divorciadas, assim, que entram nos aplicativos de relacionamento e ainda por um desconhecimento de toda esses recursos que tem para colocar outra foto, outra voz. Você fala no vídeo e é outra pessoa com outra voz, com outro tudo, e essas pessoas mais velhas compram o que está acontecendo. Não, eu vi o vídeo, não, eu ouvi a voz, é da tal pessoa. E os jovens, eles sabem de tudo isso e ainda assim eles duvidam, eles ainda acreditam, não, esse namoro realmente tá muito legal. Nossa, essa viagem que fez com a família é diferente da minha família. Com certeza essa família é ótima, essa viagem foi ótima. Então, isso para mim é muito louco, assim, dessa ambiguidade. Usam todos esses recursos e caem também nesses recursos. E entre eles, né, entre os próprios adolescentes, mas principalmente quando é um adulto fazendo isso, que tem toda uma credibilidade, que tem seus seguidores, que fala de um jeito muito articulado, que sabe se comunicar muito bem. Vocês falaram dos códigos, que está sabendo dos códigos que estão rolando, e aí tem a dúvida, porque eles não são ingênuos, eles não é que eles caem e eles se perguntam e ainda assim são capturados. Aí me vem um pouco do imediatismo, vem todas essas angústias que a Raquel falou, que são muito próprias, que vêm de outros jovens de outras épocas, mas aí vem um discurso que é muito, captura muito, e aí compra muito, adere muito facilmente, mesmo sabendo. É isso que, esse negócio é o que me deixa mais assim, mais maluca. Como saber e comprar a ideia ao mesmo tempo. Você trouxe algo tão, tão importante também, né, Marcela, que
tem uma dificuldade também, né, no lidar com tudo isso, que é de uma época, né, que não é só do jovem. E nesse podcast que você nos indicou, no nosso grupo de estudo, né, do Mais Está na Adolescência, Mais Está nas Redes, é, ele fala em determinado momento, né, de que os adolescentes eles são ali umas esponjas, né, com os buracos portanto, absorvem mais rápido, porque estão ainda criando essa membrana protetora que supostamente os adultos já criaram. E aí eu insisto no supostamente, porque é, o que a gente percebe é que todo mundo está passível, né, como você mesmo colocou, a também não saber muito como lidar, porque aí toca em questões que aí já não tem tanto a ver, né, com uma idade cronológica, mas com a forma como cada um lida com os objetos, com o objeto, né, no sentido psicanalítico do, do termo objeto. Tem uma coisa nisso também que a Marcela fala que eu fiquei pensando assim, né? Será que são só. Será que tem alguém que não cai? Porque será que também não é da condição humana se deixar seduzir e fascinar por alguma coisa? Porque assim, ok, eu posso não cair na história X, na história da blogueira, ou então eu posso não cair no discurso desse, do corpo tal, ou de tal coisa, mas eu posso também cair na fantasia de que tal pessoa que produz o vídeo tal sabe de todas as coisas, não sei, em algum lugar. Porque eu acredito que pega exatamente esse ponto desse furo, né? Desse furo da falta, onde a gente sempre acredita que em algum lugar existe alguém que tem aquilo que eu não tenho, e de repente isso aparece ofertado de uma determinada maneira, né? Às vezes não é de uma maneira tão explícita, mas aparece ofertado de uma determinada maneira que nos captura e nos seduz, né? Eu acho que disso não ficaremos livres em momento algum, né? Eu fico imaginando se algum de nós escapa, eu não sei se tem como escapar, né? Desse fascínio é, por algo que tá ali, né? Que com toda essa roupagem de que isso pode ser dado, conquistado, né? Que tem vias para, eu não sei. Eu acho que em alguma medida tem algo de uma impotência que em algum momento você esbarra com ela ali em qualquer espaço, né, gente? Nas redes eu acho que é só um espaço mais intenso, mais amplo e mais potente, até porque você não escolhe muito o que chega para você. A gente não consegue fazer uma completa seleção daquilo que a gente vai acessar, né? As coisas são dadas, de repente você está vendo uma coisa que você não pediu para ver. Então, acho que tem isso dessa oferta contínua que de repente te pega também desavisado de determinadas coisas. Eu fiquei pensando, sabe a coisa do golpe de celular? Quantas histórias a gente vai escutando assim, pessoas que são muito ligadas e tudo mais, e falam assim, gente, mas eu quase caí, daquela vez eu quase caí, porque o discurso estava montado de uma determinada forma, me pegou no momento X e tudo mais, que eu estava ali, de repente quase que eu estava entregando dinheiro. Então, assim, somos humanos, né? E estamos. Eu acho que tem uma desproporção na coisa, né? Nós, com as nossas humanidades, e todo esse dispositivo muito maior do que a gente, que acaba nos fisgando de alguma maneira. Fiquei pensando quando a Marcela colocou que a gente acaba caindo, né, na sua fala, e o podcast que ela compartilhou com a gente, que na verdade, acho que é para além de cair, né, produz uma falta na gente também, angustia também, né?
E essa falta que nos faz sentir diminuídos, que a gente se compara com o pior, né? Eu acho que é isso que vocês colocaram. Aquela pessoa performática que está ali 10 horas da manhã, já correu, já cozinhou, já estudou e tudo, gera um mal-estar, mesmo a gente sabendo que aquilo é performático, né? Assim como as fotos, assim, e tem muito isso agora, né? Não só dos adolescentes, mas uma vida idealizada, uma vida perfeita, que faz com aquele que assiste, acho que os jovens mais, mas nós, humanos, né? Como você bem colocou, também, né? Como se gera um mal-estar de que nunca seremos capazes de fazer isso, né? Nunca. E mesmo uma idealização mesmo, que produz essa falta. Eu fiquei pensando algumas coisas em relação a esse corpo, né, e a imagem, ah, nas redes sociais e durante a pandemia. Isso que vocês falaram das janelas fechadas durante as aulas, e era concomitante a um crescimento do hábito de dancinhas no TikTok e de K-pop, né? Não sei se é assim que fala, e dos próprios nudes. Então, é interessante pensar também a relação deles com o corpo durante a pandemia, nesse paralelo. Câmeras fechadas nas aulas, mas não só o corpo inteiro, mas dançando, né, de frente à câmera, em outro espaço para outros telespectadores, e o aumento e a banalização quase dos nudes. Tem também um artigo recente relacionando a facilidade com que uma determinada faixa etária tem de enviar os nudes, os primeiros nudes, né? Que o nudes também foi um mote da série, né? Associando a uma geração que foi superexposta pelos pais nas redes. Então, a imagem, né, desde bebê super exposta na rede, já é uma banalização da imagem associada a um não estranhamento quando foram pedidos os primeiros nudes, né? Isso eu fiquei assim também. E uma última associação é a diferença, vocês falam do Instagram, né? É a diferença do Instagram e do TikTok, né? E aí eu vou falar muito externamente, porque o TikTok é uma rede que eu não uso, só espio de vez em quando para ver algumas coisas específicas, mas nessas poucas visitas eu vi essa lógica de uma tentativa de quebrar essa perfeição do ambiente, do filtro. Então, como se fosse uma contratendência, assim, de falar de cara lavada enquanto escova os dentes e começa uma skincare ali, falar com o guarda-roupa aberto lá atrás e o quarto meio bagunçado, quase que também montando um cenário natural, o artificial do natural, né? Mas talvez já uma resposta de uma determinada geração, porque hoje, escutando os pacientes, eu acho que a turma aí dos 20, 30 estão mais capturados com a ideia de perfeição e do filtro, que pegou da adolescência deles e prolongou, do que quem tem 16, 17 hoje, que como se tivesse uma rebeldia também dentro de um formato complicado, mas tentando trazer uma vida mais real, né? Acaba sendo montada também, né? Então, isso também me chama bastante atenção. E super apoio a temática das amizades, viu? Eu acho que isso, pensando que uma das nossas atenções é sofrimento, né? Sofrimento psíquico, eu acho que a Jordana trouxe uma coisa aí que é uma ligação entre essas duas temáticas aí, né? O quanto a amizade é tenso nessa época, por N motivos que a gente discute desde lá de trás, mas o quanto tem um incremento aí. é, Tem dois filmes que eu indico, que é o Depois de Lúcia, é um filme mexicano muito interessante, e o Nerve. Então, depois eu coloco lá no grupo, que também pode ser material aí para as nossas discussões. Boa Beleza? noite.
ouvindo, né, assim, desde o começo, a questão dos laços, a amizade, das redes, eu fiquei pensando também a própria mudança das redes também sociais, né, que no começo tinha o intuito de fazer comunidades, tipo Orkut, o Facebook, tinha uma coisa de, tinha um espaço que as pessoas entravam para montar fóruns, para discutir, para marcar eventos, né? E a lógica de hoje do Instagram, do TikTok, ela é o oposto disso. Não faz integração. Pensando na coisa do laço mesmo, né? Como que assim a gente saiu de uma lógica também de espaços que foram criados teoricamente para criar comunidades, para uma coisa que já foi para um individualismo e para um monte de gente sofrendo sozinha da mesma coisa, assim, né? Porque eu lembro no Orkut, no Facebook, tinha comunidades de depressivos, de comunidades, assim, não só de transtornos ou de sofreres, mas tinha um assunto que reunia as pessoas, né? E hoje a gente tem essa lógica individualista ou individual e que o meu sofrer não conversa com o do outro, não faz link, né? Então é uma imagem que aí um monte de gente comenta, começa a brigar entre si ali, ou a discordar, ou a xingar, ou aí entra a questão política, e não tem uma construção. E até essa questão também do que, assim, de que já está posto a imagem, e isso de parece que a gente está perdendo a capacidade do fantasiar porque já está pronto, né? Aí eu tô falando a gente, e pensando nos adolescentes também, né? Que dessa dificuldade de subjetivação ou de ir para uma coisa mais abstrata, porque já está tudo tão pronto ali, já está posto. Você dá um comando de voz e já tem uma imagem, já tem um cenário. Enfim, são mais assim coisas que eu também tenho pensado e ouvindo vocês falarem, né? Fiquei pensando nisso também, né, da questão da própria mudança de lógica das redes e o que que diz da nossa subjetividade enquanto seres humanos, né, enquanto grupo. Nossa, eu adorei isso que você falou, porque eu vejo às vezes, acho que misturando também o que a Leila falou, de falar sobre uma mudança, né? Trazer para o real, mas o real também é uma montagem. Aí faz um disfarce de que eu sou como você, então estamos aqui nesse link, nessa sintonia. Fazemos parte de uma comunidade, é uma palavra que geralmente os influencers gostam muito de usar. Eu sou muito grato a essa comunidade, a esse diálogo com vocês. Vocês sempre me escrevem e eu procuro produzir conteúdo a partir do que vocês me escrevem e fica muito misturado entre o que está sendo, o que está aparecendo ali. Então fica parecendo real, parecendo um link, parecendo uma comunidade, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido, mudou demais, assim, você falou das pequenos grupos lá no Facebook, no Orkut, tipo, eu gosto de usar chapéu do lado contrário, nossa, tinha um grupo juntando, às vezes eram umas coisas tão bobinhas, mas era tão gostoso de pertencer, porque realmente acontecia um pertencimento, e agora eu acho que tem é um semblante, né? Parece que é um pertencimento, parece que tem um diálogo, mas na verdade já tem um negócio montado para atender a essas pessoas que nem sabem mais o que elas querem ver, porque o negócio aparece, aí você acha que você tá gostando e fica muito misturado mesmo. Gostei muito dessa lembrança, assim, Achei muito legal você trazer isso, da mudança da rede social. Ela deixa de ser, não é mais social mesmo. Eu tinha falado É, dessa e é questão da muito. adesão, assim, porque não parecem comunidades, né, parecem adesões, onde uma pessoa ganha algo, né, e as outras pessoas, elas não estão ali em relação, elas estão ali numa adesão à comunidade, mas é uma adesão quase servil. Acho que é uma posição de uma espécie de uma servidão. Então, não tem uma relação de iguais. É, e só fazendo um último comentário também em relação a isso que a Ana Paula falou, da fantasia, porque eu fiquei imaginando também, nesse espaço das coisas entregues prontas, né? Onde fica esse lugar do fantasiar. Eu estava escutando uma pessoa
que me que me falou assim: eu participo de um clube de livro. E o melhor de participar do Clube do Livro é eu ter lido o mesmo livro que uma série de outras pessoas e escutar o que elas têm a dizer do livro, porque eu fico sempre surpresa com o que elas leram, que parece que a gente não leu a mesma coisa. E então, assim, essas versões, né? Qual é o lugar onde se pode trocar as diversas versões de si, das histórias, né? Onde isso pode comparecer? Então, acho que talvez a gente pensar um pouco nisso, né? Em qual é esse espaço de comunidade onde o sujeito pode se colocar de uma maneira, pode comparecer de uma maneira, pode aparecer com a sua versão, né? Então, acho que é dessas questões que a gente vem falando. Acho que é muito bom isso que vocês falam. E uma última consideração, né? É, eu também fico pensando na coisa da desmontagem do TikTok, né? Nessa coisa que parece um pouco mais real. E também fico pensando num cansaço dessa geração mais novinha, do que a Marcela fala, assim, né? Dos mais novinhos que estão na rede. Mas eu fico pensando também como muito rapidamente isso é apropriado pelos mecanismos de produzir conteúdo né, e de monetizar em cima de todas essas coisas, porque de repente faz-se essa cena da vida banal, montando também uma história que é totalmente, né, apropria-se disso para fazer dinheiro em cima, né? É muito rápido a hora que isso vira uma apropriação para se produzir e financeiramente, ganhar financeiramente. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelas contribuições, pelas nossas conversas. Espero que a gente rapidamente possa se encontrar novamente. Acho que já temos aí uma sugestão com de falar sobre seguir pensando nos laços, falando sobre a questão das amizades, né? Vamos tricotar aí sobre essa ideia, vamos ver como que a gente vai constituindo-a da melhor forma possível, para um próximo encontro. Então, muito obrigada, quero agradecer a cada um de vocês, agradecer as contribuições sempre tão caras e tão importantes, né?